Saiba como incrementar uma omelete com o uso de punks, plantas alimentícias não convencionais. No quadro Temática, a supervisora do Senar Santa Catarina comenta sobre a relevância da ATG na propriedade. Associado da Cooperalfa fala no quadro Galpão Cheio sobre a confiança na cooperativa. E no Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, a história de vida de Fernando Excel. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento: Sicoob, mais que uma escolha financeira. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Sescope Nacional, somos Coop em Santa Catarina. As plantas alimentícias não convencionais, punk, muitas vezes são consideradas mato ou plantas daninhas. Mas essas hortaliças, além de comestíveis, são riquíssimas em nutrientes. Aprenda como incrementar a sua omelete, incluindo 3 punks: o Mitsuba, o Major Gomes e a aroeira, ou pimenta rosa. Reportagem do programa de TV SC Agricultura. Olá, eu sou Cristina, sou nutricionista e extensionista social da EPAGRE no município de Florianópolis. PANC se chama Plantas Alimentícias Não Convencionais, né? É um acrônimo que se dá a partir da publicação desse livro que fala das plantas alimentícias não convencionais. Mas, na verdade, elas são plantas que são tradicionais na alimentação da maioria das famílias e que foi perdendo esse uso ao longo do tempo por diversos motivos. A ideia hoje é fazer um omelete, que é um prato que a maioria das pessoas que comem ovo fazem no seu dia a dia, mas da mesma forma cada um pode fazer da sua forma de fazer omelete ou ovo mexido, incluindo plantas que não fazem parte da alimentação e que estão disponíveis ao seu redor. Então hoje encontramos aqui o Mitsuba. O Mitsuba é uma planta muito utilizada na culinária japonesa, por isso que ele tem esse nome popular, né, que já remete à cultura japonesa. Pode ser usado em salada, crua, cozido, em diversas preparações, e ele é utilizado como um tempero. Então nós vamos usar ele no omelete hoje. Outra planta que temos aqui tem diversos nomes populares, porque ela é muito encontrada assim nas beiras de estradas, no meio do concreto a gente vê essa planta nascendo. O nome mais conhecido aqui na nossa região é Major Gomes. Chama também de Maria Gomes, de Cariru, de Beldroega. A gente tem outras plantas com esses nomes populares também. Essa aqui é a Thalinum paniculatum. Nós vamos usar as folhas. As folhas delas, o uso é muito parecido com o Aurea pronobis, que é uma outra punk que tem bastante proteína, além de ferro, cálcio e outros minerais na sua composição. E ela também tem essa característica de ter cerca de 20% de proteína nas folhas. Também usamos essas sementinhas e as flores dela para colorir e decorar os pratos. Então, nosso omelete vai ter Mitsuba, Major Gomes e para finalizar, esse tempero que é mundialmente conhecido, né, como a pimenta rosa, é a aroeira, muito comum aqui no litoral, e ela é uma pimenta, mas com sabor mais adocicado, então nós vamos utilizar a aroeira também para decorar e temperar o nosso omelete. Olá, eu sou Claudésia, sou extensionista social, gestora do Centro de Treinamento da EPAGRE de Florianópolis. Nós temos hoje aqui para colocar no nosso omelete o Major Gomes, nós temos o Mitsuba, a aroeira e temos os ingredientes tradicionais do omelete. Os ovos, vamos colocar uma cebolinha para dar um temperinho, o sal. Depois dos ovos estarem batidos, nós vamos colocar o sal. O sal é a gosto, eu vou utilizar aqui mais ou menos uma colherinha de café. E em seguida eu vou estar acrescentando os outros ingredientes. Eu acrescento então agora as punks, né? A aroeira.
Aí vamos dar aquela batidinha, né? Uma misturada, para ficar bem misturadinho. E para finalizar, antes de levar para o fogo, nós vamos colocar umas florzinhas do Major Gomes. Agora nós vamos levar para o fogo para cozinhar. Depois da frigideira aquecida com um pouquinho de óleo, nós vamos estar colocando o nosso omelete. Em fogo baixo, nós vamos deixar ele ir cozinhando devagar. Está pronto o nosso omelete, vamos desligar o fogo. Ele deve estar muito saboroso. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E no quadro Temática desta sexta-feira, a supervisora técnica do Senar Santa Catarina comenta sobre a relevância do programa ATEG na propriedade. Olá, sou Tayane Caroline Plaus Pichait, supervisora técnica da região norte do estado de Santa Catarina, médica veterinária. Trabalhamos hoje com 5 cadeias produtivas da ATEG, que é o Programa de Assistência Técnica Gerencial do Senar Santa Catarina. Trabalhamos focados principalmente em encontrar os gargalos das propriedades dentro de um raio-x estratégico para, dentro disso, com os resultados, transformarmos em um planejamento estratégico para otimizar recursos dos produtores. A questão gerencial nunca foi tão importante para mostrarmos ao produtor o quanto ele pode ser eficiente dentro da sua atividade, já que os custos de produção, tanto das pecuárias quanto da própria agricultura, estão em níveis surpreendentes. Buscamos sempre trabalhar e inovar com aquilo que o produtor já tem dentro da sua propriedade, principalmente mostrar para eles caminhos que às vezes estão cobertos por outros focos do produtor dentro da sua atividade. Trabalhamos com a bovinocultura de leite, focados em aumento de produção alimentícia, focados em qualidade de silagem, implantação de pastagem perene, controle sanitário, controle reprodutivo, qualidade de leite, criação de bezerras, entre tantas atividades dentro de uma atividade só. Na bovinocultura de corte, damos muita importância à definição da estação de monta, processos reprodutivos, melhoramento genético, ganho de peso da bezerrada com implantações de creep feed, que elevam a outro patamar o desmame dos bezerros. Na ovinocultura de corte, também trabalhamos muito focados em estação de monta pré-definida, de acordo com o planejamento forrageiro da propriedade. Nada adianta termos animais nascendo em épocas do ano em que a gente tem menos oferta de forragem ou de alimento. Na apicultura, a gente foca em prevenção de pragas e manejos para aumentar a produção. Sempre focados aí como sendo uma atividade que ela deveria ser muito mais explorada para os produtores, pois ela exige pequenas quantidades de áreas destinadas à atividade. Já na fruticultura, a otimização de recurso e a questão do manejo de solos. Tão importante, adubação, avaliação de pragas e doenças, controle de doenças, avaliação de variedades aí que consigam aumentar a produtividade e principalmente eficiência. Mostrar para o produtor o quando ele pode ser eficiente com aquilo que ele tem dentro da sua propriedade. Fique ligado nos assuntos que teremos depois do intervalo comercial. Associado da Cooperalfa fala no quadro Galpão Cheio sobre a confiança na cooperativa. E no Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio, a história de vida de Fernando Excel. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional.
A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. Potencializa a germinação da planta, dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura, utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem. A nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAGRO. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha Nobre de adubos da FECOAGRO assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes Nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça Nobre na sua cooperativa. Tenha garantia FECOAGRO. A internet por fibra ótica já é uma realidade para os produtores rurais de Santa Catarina. No programa Internet no Campo, criado pelo governo do estado, os produtores poderão se conectar com o mundo e para isso dispõe de financiamento da Secretaria da Agricultura sem juro para instalação de fibra ótica nas propriedades. O programa Internet no Campo tem o apoio da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina, praticando e estimulando a intercooperação em nosso estado. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da FECOAGRO, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da FECOAGRO e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da FECOAGRO, um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. FECOAGRO, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. O senhor Joaquim sempre confiou na Cooper Alpha para antecipar sua safra com boas condições. E esse ano não vai ser diferente. Veja o depoimento do associado da Cooper Alpha no quadro Galpão Cheio, da Alpha TV. Todos os anos eu faço as compras com o Galpão Cheio da Alpha, porque sempre foi os melhores preços que teve durante o ano e aproveitando o Galpão Cheio. Sempre tive muita confiança na Alpha, eles sempre me prestigiaram muito também e por isso eu tenho sempre comprado com eles e pelas assistências técnicas também que eles me dão, muito importante e decisiva para a minha lavoura. Tem que se antecipar e não chegar na hora e faltar o produto para
a hora do plantio. Então se compra antecipado e aproveitando sempre o galpão cheio. Sempre tive muita confiança com a Alfa e tudo que eu comprei foi entregue no prazo e sempre eu comprei em boas condições. Gente que fez e gente que faz o agronegócio. Oferecimento Sistema Faesc Senar, unindo a classe produtora rural. O quadro Gente que fez e gente que faz o agronegócio de hoje vai contar a história de um produtor de peixes no município considerado a capital do arroz de Santa Catarina. Vamos com Sebastião Garcia, o repórter, até o município de Massaranduba, no norte do estado, para entender melhor essa história. O produtor que vamos conhecer hoje tem sua história de vida muito relacionada às duas principais atividades agrícolas dessa região: a produção de arroz e a criação de peixes. Eu estou em Massaranduba, o município reconhecido como capital catarinense do arroz e que de uns tempos para cá vem se destacando também pela produção de tilápias. E foi aqui que eu conheci o produtor Fernando Exel, que buscou no conhecimento e na assistência técnica as ferramentas para se manter e muito bem na piscicultura, como você vai ver comigo a partir de agora. A história do Fernando começa no arroz, como a de muita gente dessa região. A produção dessas lavouras é a base da economia do município, Massaranduba, que tem o título de capital catarinense do arroz. Massaranduba fica na região norte de Santa Catarina, a menos de 180 quilômetros de Florianópolis. Essa é a propriedade dos pais do Fernando, onde ele, aliás, trabalhou por muito tempo. O histórico dele com o campo, e fora também, é vasto. Eu tinha ido trabalhar numa fábrica de garrafa plástica, depois voltei para a agricultura com meu pai, que um dos meus irmãos saiu também de casa e foi para uma metalúrgica. Aí depois que o terceiro irmão já estava grande e começou na arrozeira, aí eu fui procurar um emprego numa empresa de novo, comecei numa empresa de produtos de limpeza e daí fui para a empresa do lado, que é uma fábrica de tinta. Lá eu fiquei 15 anos. Aí na época eu cheguei aí atrás de plantações de verduras em estufas. A ideia de criar peixes surgiu nesta época. Foi numa das visitas à cooperativa em que o pai é associado que ele foi estimulado a investir na piscicultura. Aí eu conheci o agrônomo da Cooper Juriti, o Darwin Warholz. Aí ele sugeriu que eu criasse peixe. O meu pai já tinha os açudes prontos, porque nós criávamos maré, e ele não tinha tanto interesse no negócio do peixe, e eu comecei a criar os peixes. O início foi em 2005. O primeiro lote não tinha mais que 3.000 alevinos, tudo tilápia. E a primeira venda foi um sucesso. Os peixes foram comercializados para um pesque e pague. Fernando lembra com precisão a quantidade, o peso. Eu vendi esses 3.000 alevinos com uma média de 800 gramas, deu 1.780 quilos. E lembra também de quem intermediou e de como foi o negócio. Denísio Mechioreto, ele carregou tudo vivo, levou para o pesque e pague, pagou certinho. O resultado animou o Fernando e ele investiu mais já no próximo ano. Meu pai me cedeu uma das lagoas grandes dele de 2.500 metros quadrados, aí eu botei 5.000 alevinos. E aí a produção só aumentou. No outro ano já eram 8.000. E foi então que Fernando sentiu a necessidade de investimentos em tecnologia para sustentar o negócio. Aí ele instalou o primeiro sistema de aeração e fez uma piscina de despesca das tilápias. E daí nós fomos ajeitando os açudes e cada vez aumentando mais a produção. Aí eu comprei 12.000 alevinos, depois eu comprei em 2008 e 2009 eu já criava 16.000 alevinos, deixava eles todos com 800, 900, cheguei a vender uma média de tilápia com mais de 1 quilo. A essa altura, Fernando já não tinha mais dúvidas de que o negócio estava no caminho certo. Ele fez sociedade com o irmão, Jorge Renato, para produzir nas terras do pai e arrendou essa área pertinho de lá. Tem um açude aqui de 8.000 metros quadrados
eu botei na época 25 mil tilápias e lá na propriedade do meu pai 50 mil alevinos. Com a produção em alta, os irmãos ampliaram o mercado também. Passaram a vender para os abatedouros, além dos pesque-pagues. Mas foi aí também que eles tiveram uma surpresa nada agradável. Um calote. Fernando, é claro, não vai citar o nome, mas o fato é que eles nunca receberam o dinheiro pela venda de mais de 10 toneladas a um comprador. Até um certo ponto recebemos tudo e como nós estava recebendo, eu vendi 11 toneladas para essa mesma pessoa que depois acabou não pagando mais. O prejuízo, perto de 40 mil reais na época, fez Fernando frear os investimentos. Tive que dar uma segurada por causa de não ter as condições financeiras para colocar mais peixe. E daí o meu irmão parou de criar peixe por causa desse calote, com medo de repente acontecer de novo. Fernando continuou, e de 2 anos para cá, ainda melhor. Foi quando ele conheceu o trabalho desenvolvido pelo Senar para gerenciamento e assistência técnica da atividade, o chamado ATEG. Fernando diz que já era muito controlado nos números, anotava num caderno os custos, as receitas, mas não tanto quanto agora. Hoje mudou a respeito, dizer assim, de ser bem mais certinho o acompanhamento com o pessoal do Senar, mostra realmente que é uma coisa que vale a pena. Gustavo é engenheiro de aquicultura. Ele é o técnico de campo do Senar que acompanha a aplicação do ATEG aqui. Todo mês ele faz uma visita à propriedade. Ele avalia os números, dá orientações. Esse procedimento é a biometria. Permite que, por amostragem, o profissional tenha dados sobre o desenvolvimento do lote de peixes. Isso pode ser determinante, por exemplo, para a distribuição de ração nos tanques, o chamado arraçoamento. Mostra a conversão bem certinho, o que foi gasto de ração, quanto que o peixe aumentou. Essas coisas ali a gente não sabia. Esse outro procedimento é para análise da água, quando o técnico confere os parâmetros químicos. Aí Gustavo está verificando os níveis de nitrito, de amônia, pH e alcalinidade da água. Fernando sabe bem o que isso significa. O fator mais importante hoje para a tilápia é a água. Você tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma água boa para a tilápia ficar viva, né? O ATEG aprimorou o manejo e melhorou os resultados aqui. Um deles, o da produtividade, que pelos cálculos do Gustavo e do Fernando, vai dobrar. Eles produziam a média de 2,4 quilos por metro quadrado. Hoje o objetivo é chegar na lagoa que eu estou com 33 mil alevinos, é chegar a 4 até 4,5 kg por metro quadrado. O cálculo da produtividade é baseado no volume de peixes numa determinada área, num certo tempo. Fernando produz hoje em 8 meses o que levava até 14. Onde cria 33 mil alevinos, criava só 20 mil antes. Aumentou o volume na mesma área, reduziu o tempo de produção e, com isso, os custos também, principalmente de energia. E melhor, aumentou a meta de produção. Tanto que aqui eu pensava em tudo aqui, botar 40 mil tilápias. Nosso objetivo, com o Gustavo acompanhando, nós queremos chegar até umas 70, 80 mil. A receita, Fernando já tem. Todo o manejo bem certinho, em parte de tecnologia com aeração, cuidados com a água e um bom acompanhamento de técnico, né? Nessa área, Fernando tem 3 tanques. Um serve como reservatório por enquanto, esse outro está sendo preparado para receber novo lote, e esse é o que tem o sistema de aeração, onde estão os 33 mil alevinos hoje. Jorge Renato, irmão do Fernando, voltou a criar só 6 anos depois daquele episódio do calote, mas não mais em sociedade com o irmão. Não sócios, mas sempre um apoia o outro, né? Sempre quando eu preciso de uma coisa, ele vai lá, me ajuda, eu venho ajudar ele aí. Ele também participa do ATEG. Nós criava peixe, mas não sabia realmente como era a cadeia alimentar do peixe, a produção toda, né? Aí com o Senar veio abrir essa visão de toda uma produção que nós não tínhamos, né?
Fernando tem outros 2 irmãos que trabalham em outras atividades. O Jorge Renato mora e trabalha com os pais. Fernando já foi casado e hoje vive um novo relacionamento e tem uma filha. O nome dela é Nathalie, o nome da mulher é Cláudia. A gente hoje não mora junto, ela trabalha na creche, trabalha pela prefeitura. Fernando mora sozinho, perto dos pais. E depois de tantas experiências profissionais, ele diz que a partir da criação de tilápias, não teve mais dúvidas. É uma das melhores atividades que eu fiz na minha vida. A satisfação aqui, é claro, tem peso nos resultados. Com o que eu estou tendo de resultado, eu estou muito contente, sabe? E pretendo cada vez aumentar mais. Ele é um ótimo exemplo ali de parceria também, sempre junto, caminhando junto aí, um apoiando o outro, né? Mesmo que tivesse que jogar 100 sacos de ração por dia, eu queria poder andar ao redor da lagoa e jogar tudo na mão, de tanto que eu gosto. A agricultura catarinense é uma das mais dinâmicas, diversificadas e competitivas do Brasil. Seu desenvolvimento e sua modernização contam com o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, FAESC, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar Santa Catarina. A FAESC, em perfeita sintonia com os sindicatos rurais, promove a defesa técnica e política do agronegócio Barriga Verde, sempre atenta e reivindicando em defesa do setor. O Senar qualifica e capacita os produtores rurais e suas famílias para a permanente busca da eficiência e a viabilização das atividades agrícolas, pecuárias e extrativistas. FAESC e Senar, 2 instituições a serviço do setor primário da economia catarinense. E daqui os nossos cumprimentos especiais para toda a família do seu Fernando Excel. O resenha de hoje termina aqui. Um bom final de semana para você e sua família e até semana que vem.